Graça e paz, amados, bom dia! Hoje, terça-feira da Semana da Paixão ou da Semana Santa, e nós continuamos com a leitura cronológica dos acontecimentos da última semana do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. E nós estamos usando o livro de Marcos para isso, aonde a partir do capítulo 11, iniciando com a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os acontecimentos são relatados dia a dia. Então, no dia de ontem, nós vimos que ele adentrou ao templo. Antes disso, ele amaldiçoou a figueira, adentrou ao templo e expulsou os vendilhões. E aí ele foi para Betânia e agora ele retorna. E nesse dia ele ficou grande parte do dia dentro do templo, aonde ele discutiu com as autoridades judaicas e ensinou os seus discípulos no templo. Após isso, ele volta ao Jardim das Oliveiras e ali ele dá um sermão profético, aonde ele fala dos acontecimentos dos últimos dias, da volta gloriosa dele, né? E com a exortação de que nós devemos vigiar e orar constantemente. Então, como esse dia ele é retratado em 2,5 capítulos, nós vamos fazer algum apanhado dessas leituras. Então, em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 27, ele diz assim: Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Aí começou uma discussão entre Jesus e essas autoridades. E no capítulo 12, a partir do versículo 28, após ele já ter discutido bastante, né, a questão do tributo, a questão da ressurreição e dos saduceus, ter falado a parábola dos lavradores maus, referindo-se a eles. Aí então, versículo 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar dizia ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes,
os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí ele começa, no Monte das Oliveiras, a falar sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação que vai acontecer e sobre a vinda do Filho do Homem. Mas ele conclui este dia com a parábola da figueira, uma exortação à vigilância, que diz, no capítulo 13, a partir do versículo 28, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde ou à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos acheis dormindo. Ao que, porém, vos digo a todos, vigiai. E dessa forma Jesus conclui mais este dia dessa semana, aproximando-se ainda mais da cruz, e ele tem uma mensagem com tudo isso. Primeiramente, ao chegar no templo, ele se debate com aquelas autoridades farisaicas que estão aparentando uma religiosidade, e isto não é uma coisa natural, isso não é uma coisa que vem do coração, isso é uma coisa que eles se revestem para que tenham poder e autoridade. E aí ele olha aquela viúva e diz assim: ela deu muito mais do que os outros, ou seja, ela é mais importante até mesmo do que estas autoridades. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida e nem vestes bonitas. O reino dos céus é espírito e verdade. É assim que nós devemos adorar a Deus, é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus. E ele nos alerta o porquê que nós devemos viver desta forma. Porque lá atrás,